Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o maravilhoso Ex-Voto de Maíra Dalmas, que é uma poeta paraense. Esse livro saiu pela editora Urutau e é o livro mais recente da Maíra, um lançamento de 2022. Eu já resenhei um livro da Maíra aqui, que foi o primeiro livro dela, que saiu pela editora Escaleira, chamado Agouro. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Mas hoje a gente vai ter a alegria de falar sobre Ex-Voto. A Maíra é uma das poetas que eu mais gosto de acompanhar na contemporaneidade. Ela é uma poeta muito inteligente, os poemas dela são muito sofisticados e eu fiquei muito feliz de ver o que ela faz nesse livro, né? Que temas, que áreas, vamos dizer assim, ela passeia, porque são áreas, eu diria, bastante assim do meu interesse. Ex-Voto, pra quem não sabe, são esses objetos que as pessoas dedicam a alguma divindade em agradecimento por algum pedido que elas fizeram. Então pode ser uma pintura, pode ser uma estátua, pode ser a réplica de um órgão, né? Quem vai a Nossa Senhora Aparecida, Léo, a Basílica, tem uma sala só de ex-votos, então as pessoas levam fotografias, mas as pessoas também levam esculturas de cera dos órgãos que elas precisavam de cura, cabeça, braço, enfim, uma série de coisas. Então existem esses objetos, alguns parecem uns santuários, outros são uns quadrinhos com a cena da pessoa doente. Então o ex-voto, ele normalmente está ligado a algum risco de vida, né? Então a pessoa está fazendo algum pedido ali, normalmente ligado a um risco de vida, uma doença, um acidente, alguma coisa que ela passou. E esse ex-voto ele é feito em agradecimento pela graça alcançada. E esse pedido pode ter sido feito para um deus, para um santo, enfim, para alguém ali, alguma figura que seja objeto da devoção da pessoa que faz o ex-voto, né? E eu fiz essa pequena explicação porque tem a ver, além de ser o título do livro, eu diria que o livro ele passeia um pouco por esse tema da morte, seja ela simbólica, seja ela literal, né? Então, de fato, sobre pessoas que se perdeu, né? Então, a gente vai ter o eu poético aqui falando dos seus antepassados ou de parentes que ela tenha perdido, de pessoas que ela conheceu apenas virtualmente, escritores, então, que ela gostava e que soube que morreram, mas também vai falar de diversos tipos de morte simbólica, né? Então, desde a doença mental, por exemplo, a distimia, a depressão, como as nossas derrotas cotidianas, né? O desencanto com a vida. Ela fala um bocado, eu diria, de uma certa morte social, então o problema é que as pessoas pobres sofrem. Existe essa morte cotidiana também dos animais. Ela faz 2 poemas dedicados a urubus e num deles um urubu está morto. Então também existe essa morte banal que acontece o tempo inteiro no mundo. E também as diversas dificuldades com o corpo, que tem a ver com a questão, né, do motivo pelo qual as pessoas fazem ex-voto. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, poemas em que o eu poético está tentando a licença médica, né, em que ela está falando ali da situação de precisar de uma dispensa médica no trabalho e de todo o universo, ou o absurdo, ou as dificuldades em torno dessa luta por um tratamento digno quando se é trabalhador, né? Um dos poemas envolvendo morte que eu mais gosto é um poema que ela escreve para um irmão. Se eu entendi bem, foi um bebê que a mãe dela possa ter perdido. Então ela fala desse irmão chamado Marcos, que ela não chegou a ter direito, né? É um dos poemas mais bonitos do livro para mim, vou ler para vocês. Marcos, se não tivesses ido, sei que terias os cabelos castanhos. Já que caem os meus, ao fabular-se seriam anelados, grossos, finos, lisos ou pesados os teus. Ou será que nascerias esguio, pequeno, com teu sangue compatível com a mãe? Ou serias o susto em cadeia de uma injeção que te salvasse e a todos nós? Como não saber se tu tinhas uma marca de nascença, um gene para o astigmatismo, um lábio leporino? Com o que trabalharias, imagino, professor, assim eu não precisaria ser. Terias sim um excelente humor, uma ótima memória, para as músicas todas que aprenderíamos e explicarias para mim o peso das palavras. Cuidarias de nossa mãe muito bem, ou deverias ao fisco. Não te vimos em meio a todo jorro, quando tu e nossa mãe, num aeroporto em Fortaleza, feito eu outrora no supermercado, perderam-se um do outro. Vejo a ti hoje, em uma árvore no canteiro, nos homens sonhadores, na memória do fogo. No mais, já te esqueci. Acho muito bonito que existe essa melancolia em torno do irmão que não se teve direito e do qual não é nem possível se lembrar, mas fica a imaginação, né? E eu diria que a imaginação é algo muito importante aqui nesse livro, tá? Segurem essa informação porque eu vou voltar nela, essa questão do devaneio é muito importante. Para continuar nesse tema da morte, aí uma outra morte, né? Não a morte literal, a perda de fato, mas essa da doença, eu gostaria de falar de um outro poema que tem a ver com essa questão do trabalho, como eu ia dizendo, né? E eu acho que a Maíra consegue tocar em questões sociais
de maneiras que são ao mesmo tempo muito sutis e muito profundas. E isso é bom porque faz com que o poema envelheça bem. Ela consegue encontrar esse equilíbrio de dar uma relevância duradoura ao poema, no modo como ela trata, né? Então, o nome do poema é Poema Ruim para Ferlinghetti. Não dá para acompanhar todos os lançamentos musicais e literários e cinematográficos, ainda que estas sejam as coisas mais importantes da vida depois de acordar. Porque as coxas do tempo se atrofiam ao saber dos atrasos no trabalho, dos sonhos com o trabalho, do trânsito para o trabalho, do nó nas tripas pago ao banco, da colher de doce depois do almoço que aplaca o cansaço intermitente pela distimia não diagnosticada por um médico, mas por um burocrata do cartório que escreve com a sua máquina de escrever, brasileira, e da letra tosca dos recursos humanos que completa a sentença, professora. Não dá para acompanhar a raiva de uma poesia que me assalta e me rouba os cabelos, mas as mãos estão sempre tão ocupadas que não dá ainda mais para erguê-las, como rendição ou charme, de jogar esta mecha desidratada, presa e suja, que entope os ralos que eu mesma limpo com o nojo de manusear algo morto. Tão morto que não dá para não querer vomitar uma palavra que se salve deste mundo. Esse poema, então, fortíssimo, né, dessa questão de precisar de uma dispensa médica e de uma burocracia absurda, meio kafkiana em torno disso, como às vezes é um processo muito desumanizado, né, então não é um médico, é um burocrata que te diz o que é que você tem. E de você querer, né, você querer muito vomitar nesse mal-estar uma palavra que se salve desse mundo cão, né, desse mundo em que a vida é tão difícil. Mas eu diria que esse não é só um livro de mundo cão, não. Eu acho que tem muito uma dualidade, me interessa muito. E nesse sentido é importante a gente dizer que o livro ele faz um movimento de fênix. Não por acaso, aqui na capa dele, a gente vê que a gente tem uma coisa meio híbrida, mas a gente tem algo como uma fênix aqui, né, um animal mítico, um pássaro, né, um animal com bico. E nesse movimento de fênix, a gente tem a própria divisão do livro, que é dividida em 3 partes, a primeira sendo fogo, a segunda sendo cinzas e a terceira sendo arrebatamento. E aí, por conta das epígrafes, tomarei aqui algumas liberdades interpretativas, né? O livro tem epígrafes de Adélia Prado, do Banchot, que me permitem uma leitura mística. Eu sei que Maíra é leitora de Adélia Prado, sei que ela é leitora de Hilda Ilst, tem um poema aqui que tem a ver com Hilda Ilst, que eu lerei mais à frente. Então eu me sinto autorizada, antes que vocês digam que eu vejo experiência mística em toda parte, em fazer essa leitura, em dizer que há sim essa leitura, né? Há uma abertura para uma visão mística, uma perspectiva mística aqui no livro de Maíra. Inclusive porque a gente tem vários poemas onde a Maíra fala sobre lidar com esses processos de finitude, estava falando das mortes simbólicas, então os processos de coisas que terminam, de coisas que não dão muito certo, como é que a gente lida com isso, né? O poema, o livro ele tem muito a ver com essa, de lidar com esses encerramentos, com essas mortes, com essas dificuldades, com esses fracassos, com essas frustrações, com os desencantos, e em vários momentos o eu poético vai falando quase como se ele fosse uma sacerdotisa, né? Então ele vai ali manipulando as coisas, manipulando os restos, manipulando os resíduos. E aí, nesse sentido das partes do livro, eu diria que o fogo ele tem a ver com essa questão de uma certa destruição mesmo, né? O fogo, aquele que consome, mas ao mesmo tempo aquele que ilumina. E aí entra a dualidade que eu falei que existe no livro da Maíra. O livro da Maíra não é um livro sobre morte, ele é um livro sobre vida, né? Então ele é um livro sobre encerramentos e dificuldades, mas ele é um livro sobre vida. A Fênix é isso aí, existe uma vida depois da morte. E aí eu vou ter que falar de erotismo, vou ter que falar do Bataille, desculpa, gente. Nas cinzas a gente tem esse resíduo, que vai descobrir que ele não é estéril, e aí tem um quê da resiliência. E no arrebatamento a gente tem um olhar, uma perspectiva possível, né? Um positivo, uma possibilidade. Então, seja ele na conexão com o outro, né? O arrebatamento, numa perspectiva religiosa, é quando alguém é levado, né? É arrebatado por Deus. Mas também existe a questão de um maravilhamento, né? De um deslumbramento, de uma alegria, de um prazer. E nessa terceira parte do livro, a gente vai ter, sim, poemas onde a poeta fala não só do prazer, o prazer com a pessoa amada, ou de momentos felizes, de conexão, e de momentos de contato com o outro, né? Por isso que eu falei que eu ia falar do Bataille, que tem esse movimento erótico, né? Um movimento em direção à vida, que tem um quê de morte simbólica também, né? Porque pro Bataille o erotismo tem algo no processo, no movimento erótico,
que é de uma certa perda de si, né? Uma perda de si para se conectar com o outro. E esse outro que Maíra trata aqui, nem sempre é só o outro pessoa, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito. Tanto que ela faz poemas para os urubus, ela faz poemas para o cachorro, né? Então existe um olhar para outros tipos de outro aqui, conexões com outros tipos de outro. E inclusive eu gosto muitíssimo de como ela explora certas imagens no livro que tem muito a ver com essa associação simbiótica, né? Num determinado momento ela vai falar do líquen da linguagem, né? Ela está buscando o líquen da linguagem. E o líquen é esse organismo que se forma exatamente pela associação simbiótica de dois organismos. E o líquen, ele tem essa imagem, né? Ele tem essa figura um tanto quanto fractal, que é outra imagem que ela vai trabalhar aqui no livro, que é essa questão de algo que se repete, mas que está conectado, né? O fractal, ele é essa imagem que é formada por outras imagens que são uma espécie de réplica da imagem. Então você tem várias imagens se repetindo em escalas diferentes, formando uma outra imagem, né? Então é essa ideia de um todo, né? Então eu gosto muito do modo como a Maíra trata da conexão entre os seres. Então de um olhar para uma vida possível a partir dessa conexão com o outro, ainda que seja inevitável a gente passar por essas mortes, sejam elas literais ou simbólicas, de certo modo a gente está conectado com outros. E aí eu gosto muito, por exemplo, de como ela faz poemas ligados a seus antepassados. Então ela faz um poema pro seu avô, que tá aí ligado às suas origens, né? Um outro poema que eu adoro, e esse eu vou ler pra vocês, é uma reescrita de um poema do pai dela. O pai dela estava a serviço na região norte, me parece, no Pará, e ele escreve uns poemas. Nesse momento que ele tá em serviço, ele tinha um caderno, então ele escreve uns poemas, e foi nessa época que Maíra nasceu. Maíra nasceu lá no Pará, quando ele estava fazendo esse trabalho. E aí ela decide revisitar esses poemas e reescrevê-los, né? Então ela reescreve 2 poemas do pai dela, e eu vou ler um deles pra vocês. E eu acho que tem muito a ver de voltar, de certo modo, voltar pelas palavras, voltar pelo texto, nesse seu momento de origem. O que tem tudo a ver com a mística, né? Tem tudo a ver com a mística, tem tudo a ver com a relação da mística com o erotismo, porque o erotismo segundo Bataille, né? E Bataille vai falar de vários tipos de erotismo. Ele vai falar do erotismo dos corpos, né? Do erotismo da relação sexual e do relacionamento amoroso, mas ele vai falar do erotismo religioso também, né? Que seria o que ele considera o místico, né? Que ele na verdade chama de experiência exterior. E o erótico, né? Nessa nossa necessidade de conexão com o outro, ele visa a superar a nossa descontinuidade. E a gente percebe ao longo da história a nossa descontinuidade observando os fenômenos do nascer e do morrer, né? Então faz todo sentido que a Maíra, nesse movimento que ela faz, olhe para esses momentos-chave da nossa vida, né? Que é o nosso surgimento e o nosso desaparecimento. E é por isso que eu acho interessante ela ir, de certo modo, olhar, voltar para suas origens, quando revisita os textos do pai ou a vida do avô. Então eu vou ler esse pedacinho de poema que ela reescreve, ela faz uma técnica aqui que ela diz, né, a partir da técnica de cut-up de poemas que eram do pai dela. E o poema que eu vou ler chama Juruá. É o sonho. A consciência suporta o peso do corpo. Fenômeno normal. Ao anormal, a mente não suplementa por culpa do cotidiano. É o sonho e há que se suportar. Peguei esse poeminha que fala de sonho não por acaso, porque eu diria também que algo que há nesse livro, e que tem tudo a ver também com uma questão da experiência mística, é a noite. Então existe um certo elogio da noite aqui no livro da Maíra. Eu tinha falado pra vocês que eu ia tomar liberdade pelas epígrafes, né? A epígrafe da Adélia Prado, que a gente tem, é muito interessante porque a Adélia diz: a uns Deus os quer doentes, a outros quer escrevendo. E a Adélia Prado, ela entende o ofício do poeta como um ofício inspirado, né, pelo Espírito Santo, como algo que Deus quer, mas não deixa de ser uma missão que é um pouco um fardo também, porque o poeta sofre, o poeta sente demais. Então é por isso que ela diz que uns ele quer doente, outros ele quer escrevendo, né, como se escrever fosse um tipo de doença também, de certo modo. E mais adiante ela vai usar outras epígrafes, tá? Tem uma da Pizarnik, linda aqui, que ela fala: afuera hay sol, yo me visto de cenizas, né? Então, lá fora tem sol, eu me visto de cinzas. Mas a que me interessou aqui pra falar pra vocês é a do Blanchot, que é um haikai onde ele fala: quero ainda ver nas flores do amanhecer a face de um Deus. Então essa ideia da busca pelo misterioso. Então, para não parecer que eu tô fazendo uma viagem muito louca aqui, não tô não. É porque essa questão do místico, ela tem um certo olhar pro mistério. Então, para aquilo que a gente não
sabe exatamente como explicar, que a gente não sabe exatamente como é. Então é por isso que acho que entra aí o elogio da noite, o elogio do sonho, o elogio do devaneio aqui no livro. Porque a noite, o mistério, o sonho, o místico, o devaneio, eles de certo modo são um combustível espiritual. E aí entra essa questão do fogo, né? O fogo não é só o que consome, o fogo também é o que alimenta aqui nesse livro. E aí a gente entende muito bem os níveis que essa imagem de Fênix ganha aqui nesse livro. E aí eu vou ler alguns poeminhas que fazem aí talvez um diálogo um pouco mais direto com essa questão do místico. O primeiro é a Evocação 2, que está na parte fogo, que tem a ver com essa questão meio de a pessoa do eu poético agir como uma sacerdotisa, né? Então ela vai dizer: desossar os sacrifícios, lidar com o quebradiço, fazer dormir todos os pretendentes, tocando a flauta de Pan. E aí essa ideia, esse resgate da imagem de Pan é muito interessante para evidenciar a dualidade do livro, porque Pan era uma criatura mitológica que amava, vivia nos bosques, amava a música, tocava assim uma flauta, mas ele também está ligado ao medo que as pessoas tinham de atravessar os bosques no escuro, na noite. E é do nome do Pan que vem a palavra pânico, né? E aí, considerando que a gente tem aqui poemas que falam sobre depressão, sobre distimia, sobre desencanto, poxa, tem tudo a ver. Mais adiante, eu gostaria de ler um poema que tem a ver com o elogio da noite, que está na página 58. É um poema que está na parte chamada Cinzas. E aí ela vai dizer o seguinte. O nome do poema é Harp. Não concordo com a noite ser sinônimo da morte. Quando desce a faixa neon, anunciando o pôr do sol ou as nuvens Harp, e o breu se instaura, não se vêem as cruzes na beira da estrada. E aí é interessante isso, porque ela é como se a noite encobre certas coisas, ela encobre o horror do dia, né? O horror daquilo que a gente não tem como esquecer, não tem como virar a cara, né? A noite disfarça. A noite ela é um descanso, de certo modo. Eu penso muito nisso em relação à minha insônia, né? Eu sofro de insônia, eu detesto ter insônia, porque essa coisa da vigília constante, pra mim, é muito angustiante. Eu preciso daquele apagão, né? Então eu me identifiquei muito com esse poema, porque tem essa coisa da noite também como esse descanso da vigília, né? Esse descanso da consciência. Não é todo mundo que tem alívio com a consciência. Eu tenho amigos, pessoas próximas que têm horror a esse descanso da consciência, que queriam estar conscientes o tempo inteiro. Mas eu não, eu preciso desse apagão. E a imagem da noite ela é muito importante dentro da mística, porque ela também é uma imagem dual, né? Ao mesmo tempo que tem essa coisa de um contato com o desconhecido, né? O outro não é o você, né? Então ele é algo diferente, ele é desconhecido, ele pode ser algo que você vai ter dificuldade de reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, a noite escura, ela pode dar medo, né? Exatamente pela questão do mito de Pan, por exemplo. Exatamente porque você não conhece as coisas. O desconhecido dá um certo medo. E a gente sabe como as pessoas lidam mal com o desconhecido, historicamente, politicamente, no mundo, né? Mas, pra mística, a noite escura também é esse vazio espiritual. Ele é esse deserto espiritual. Tá muito ligado a uma certa ausência da figura do divino, de um alento, de uma certa depressão mesmo. Então, o uso da ambiguidade no livro me pareceu inteligentíssimo. A noite e o luminoso também estão ligados ao devaneio, né, à imaginação. E tem um poema aqui que chama Sonhos, que eu acho que tem a ver com isso também. Então, o sonho faz parte, ele entra aí nessa questão do combustível espiritual, eu diria aqui, na composição do livro, né? Esse poema Sonhos é um dos últimos, ele tá na parte arrebatamento. E ela vai dizer o seguinte: conversar com estranhos sobre araras e papagaios, escrever uma história chamada A Galinha, andar descalça por Natal, ser perseguida por um ouriço, assistir as águas-vivas caírem do céu, ver uma revoada de gaviões, voar e se enrolar em fios de alta tensão, ouvir uma poesia em uma igreja. Então ela imagina essas coisas que, se não são impossíveis, são improváveis, né? E que ela gostaria de ter, né? O devaneio nos dá isso. Aí o Dayush trabalha muito isso, né? E o Dayush fala muito sobre essa questão de aquilo que a gente não consegue realizar na vida, ou viver, experimentar no real, a gente experimenta na mente. E isso é como viver, né? E eu gosto muitíssimo desse poema por causa disso. Falando em Hilda Ilst, vamos ao poema em que a Hilda fala, e aí entra uma outra questão que me interessa muito nesse sentido da relação com o outro, porque isso é algo que tinha no livro anterior dela, né, o Agouro, e que tem aqui também nesse livro novo, que é essa questão de como a Maíra tem essa abertura para um outro
que é um certo inesperado nos diferentes campos dos saberes, né? A Maíra, eu sei, conversando com ela sobre isso, que ela estudou matemática. Então ela traz, às vezes, muitos conhecimentos de outras áreas pro poema dela, o que eu acho muito interessante. Eu adoro quem faz isso. E então, esse olhar para o outro, né, como eu tinha falado para vocês, ela já tinha falado, por exemplo, de fractal em um dos poemas. Em outro, ela tinha falado de líquen. Ela fala das nuvens HAARP, né, num dos poemas que eu li. Então, essas nuvens que são formadas por um sistema, não vou saber descrever, gente, mas é um sistema que tem a ver com ionização da atmosfera e acaba criando umas nuvens diferentes. Inclusive, existe toda uma teoria da conspiração em torno desse sistema. Mas ela vai falar, por exemplo, tem um poema onde ela fala de um sistema matemático, algébrico, e tem esse poema da Hilda Ilst, onde ela resgata, não é da Hilda Ilst, é inspirada na Hilda Ilst, né? Ela fala aqui que é em menção a Hilda Ilst, onde ela vai falar do neutrino. A Hilda Ilst tinha esse interesse no neutrino. A Hilda Ilst, não sei se vocês sabem, ela tinha esse interesse na vida após a morte, né? Então ela queria saber se era possível falar com os mortos, ela tinha um aparelho lá de gravação onde ela tentava gravar a voz dos mortos, e ela conversava com uma série de físicos, e ela chegou nessa pesquisa sobre os neutrinos, que era uma pesquisa que meio que provava que a alma existia. Assim, tipo, pelos neutrinos dava pra saber que existia a alma, algo do tipo. Eu não sei a quantas anda essa pesquisa aí, mas eu sei que ela era interessadíssima nessa pesquisa e ela dizia que isso não era coisa de gente maluca, isso era coisa de físico. E aí me interessa muito, eu acho que a Maíra desenvolve muito bem, essa aproximação do místico, então de algo que seja do mistério, do divino, do espiritual, com todos esses nossos saberes catalogados pela nossa razão, pela nossa inteligência, né? Seja matemática, seja física, seja biologia, seja química, enfim. E aí ela une muito bem essas coisas, acenando para nós que tudo é objeto de assombro. Seja aquilo que a gente ainda não foi capaz de descrever, essa é uma reflexão que eu amo, inclusive, né? Tudo aquilo que ainda está na ordem do mistério e que a gente não é capaz de descrever, mas tudo aquilo que já foi descrito, isso também é assombro. E todas essas coisas que são muito impressionantes, né? Que parecem mágica e que nos espantam imensamente, elas também são combustível de vida, de certo modo. Elas nos movimentam, né? Elas nos impulsionam para frente. Elas nos dão faísca, né? Elas nos dão centelha de vida. E aí o nome do poema é Decaimento Beta Inverso. Em menção a Hilda Ilst. Pobre neutrino, nos corpos densos e opacos, aqueles que atravessamos sem qualquer notícia, a buscar raros elementos de colisão e rutilâncias sagradas. Numerosas atomias e anatomias do texto hermético. É a química das coisas, no detalhado fractal da existência de Deus. Para encerrar esse vídeo, eu vou ler o poema que dá nome ao livro, que é o Ex-Voto. Eu gosto muito dele porque ele tem essa coisa do trabalho ritual, de algo de um sacerdote ou sacerdotisa. Ele traz menções a textos sagrados. Ele vai trabalhar a complexidade da vida como algo que morre, algo que vive, algo que se junta a outra coisa para retornar aí o Bataille, né? A união erótica é uma união onde você deixa de ser você como individualidade para se unir o outro como uma outra coisa. A sua continuidade depende dessa união com o outro e essa união presume uma transformação com outra coisa, e aí entra essa ligação entre todos os seres, né? Então, entre os que já morreram, entre os que ainda vão vir, aquilo que morre, que de certo modo nos alimenta, o resíduo que fica em nós, o resíduo que a gente nem sabia que tinha em nós e descobre depois. Então, toda essa ligação e esse movimento complexo de vida, que é um movimento que envolve a morte, que compreende a morte. Acho que essa perspectiva ambígua fica muito clara aqui. Ex-voto. Montar o teu corpo inteiro, depois reparti-lo com as formigas. Besta fera sagrada e metódica, que não sabe de cor os salmos do rei Davi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, pedra. Percevejos arremessados continuam a danação. Abrem caminhos ocultos, trocam carícias, onde encontro o líquen da linguagem. Reescrevo o corpo e ignoro a imagem. A saliva das letras é o meu ex-voto para todos os santos, anônimos que crescem na terra, dessa liturgia medonha, a simbiótica respiração do que existe. É isso então, gente. Livro lindíssimo, recomendadíssimo. Acompanhem a Maíra. Vou deixar as redes sociais dela aqui e vou deixar também o link do site da editora Urutau, onde vocês podem adquirir essa preciosidade de livro. É isso. Muito obrigada a todos pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande. Tchau.